Olá pessoal, professor Lucas aqui. Nós vamos falar hoje sobre algumas palavrinhas meio difíceis que nós temos na nossa Bíblia. Você já deve ter lido ou ouvido falar de palavras como Sheol, Hades, Gehenna, que são palavras que surgem ali no texto bíblico, e nas nossas traduções elas podem vir de diversas maneiras, ou elas podem vir todas com a mesma tradução. Existem outras versões que trazem traduções distintas para essas palavras, e também existem traduções que trazem elas transliteradas diretamente do grego para o português. Mas afinal, o que significam essas palavras, né? Como que a gente pode entender cada uma delas dentro do contexto bíblico? Para entendermos essas palavras, nós precisamos ter um pouco de conhecimento de estado intermediário. Nós chamamos de estado intermediário o estado que fica o indivíduo após a morte física. Quando acontece a morte física, o elemento imaterial que compõe o ser humano, seja ele alma ou espírito, este elemento imaterial, o que acontece com ele? Ele vai para algum lugar, ele fica dormente. O que está acontecendo com este elemento imaterial até o dia do juízo final? A Bíblia, ela não nos dá muitas informações detalhadas a respeito desse estado intermediário. O que ela afirma é que ele existe, há um estado intermediário e ela nos dá algumas informações, mas sem muitos detalhes. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, nós percebemos que os mortos, após a morte física, todo o elemento imaterial desses mortos, ela vai para o mesmo lugar. Esse lugar é o Sheol, uma palavra hebraica que significa lugar dos mortos, sepultura e tudo mais. Lá no Sheol, os indivíduos eles estão num estado de consciência, mas eles não estão muito ativos. Eles não conseguem viver plenamente a existência. Lá no Sheol eles estão num estado consciente, eles sentem as coisas, eles têm sentimentos, têm vontades. A gente percebe isso em alguns textos dos livros poéticos, por exemplo, que a alma, o espírito que está ali no Sheol, ele consegue ter uma certa consciência, mas ele não consegue viver de forma plena ali. Nós também percebemos que nesse Sheol há uma distinção de consciência entre justos e injustos. Apesar de estarem no mesmo lugar, eles vivem algo diferente. Mas por ser um estado não tão ativo, não é uma existência plena, é um estado de consciência menos ativo, justamente por ser esse estado, a gente entende que o porquê os judeus valorizam tanto a existência terrena. Porque na existência terrena eles conseguem viver plenamente a sua existência. Eles têm terras, eles têm filhos, eles têm grandes propriedades. E quando eles vão para o Sheol, eles não têm mais essas coisas. Eles vão para um estado de semiconsciência, um estado menos ativo, onde eles vão desfrutar de alguns benefícios, embora nós não conhecemos os benefícios de justos, nem os malefícios dos injustos com mais detalhes. Quando a gente avança para um contexto do Novo Testamento, a gente já percebe que o Sheol ele sofre um pequeno desenvolvimento de compreensão. Lá no mundo grego, o Sheol passou a ser traduzido como Hades. Sim, Hades é a tradução grega da palavra Sheol. Então também é uma referência ao lugar dos mortos, onde os mortos estão nesse estado intermediário. Só que o Hades ele já faz uma distinção espacial. A gente percebe isso lá naquela parábola do rico e do Lázaro, lá de Lucas 16, quando o rico e o Lázaro eles estão no mesmo lugar, eles estão no mesmo ambiente, mas separados por um abismo. O lugar dos mortos parece ter apenas uma separação. Tanto os maus quanto os bons, eles se olham, eles têm então essa visibilidade do que está acontecendo em cada um dos lados. Os bons estão desfrutando ali, ele chama do descanso de Abraão, enquanto os injustos estão num lugar de fogo, de grande tormento, de grandes dores. E esses dois lugares são separados por um abismo. Então já há uma distinção nesse contexto do Novo Testamento para o lugar dos mortos, onde os bons ficam de um lado e os maus ficam de outro, onde os bons já desfrutam de alguma coisa da salvação, já tem uma degustação da salvação, enquanto os maus já têm uma degustação do sofrimento que virá após o juízo final. Quando a gente analisa após a ressurreição de Jesus Cristo, com o desenvolvimento do cristianismo, a divisão do lugar dos bons e dos maus no estado intermediário, ela se aprofunda mais ainda. A partir das cartas de Paulo e a partir dos textos de Apocalipse, nós percebemos que esse lugar dos bons e dos maus não é separado simplesmente por um abismo, mas são lugares totalmente distintos.
A partir das cartas de Paulo e dos textos das cartas gerais, nós percebemos que os bons, no estado intermediário, vão para o paraíso, vão para o céu, enquanto os maus vão para o inferno, para o lugar de sofrimento. A palavra inferno ela já surge nesse contexto de lugar de sofrimento para os ímpios que estão no estado intermediário. E tanto no céu quanto no inferno, já há um desfrute, já há um antegozo da salvação ou da condenação. Só que percebam, ele preserva um pouco a ideia do Antigo Testamento de que nesse estado intermediário nós não gozamos plenamente das coisas boas da salvação, nem das coisas ruins do inferno. É apenas um antegozo. Nós estamos percebendo, tendo uma degustação muito breve do que é a salvação no estado intermediário para os bons e do que é a condenação para os maus. Quando chegar o juízo final, aí sim o Senhor irá definir de forma final, vai consumar a salvação para os bons e o juízo para os maus. E como que essa consumação será feita? Com a ressurreição do corpo. Quando a ressurreição dos corpos de bons e maus acontecer e o elemento imaterial se juntar novamente ao corpo físico, aí sim os bons vão desfrutar da plenitude da salvação e os maus vão desfrutar da plenitude da condenação para a vida eterna. De forma prática, então, não há diferenças de significado entre Sheol e Hades. Há apenas tempos diferentes e lugares diferentes onde as expressões surgiram. Sheol é uma expressão para lugar dos mortos no Antigo Testamento. Hades é o lugar dos mortos no Novo Testamento. E Gehenna, que foi uma palavra que eu citei lá no início, é uma referência ao Vale de Rinom. Um lugar onde, no Antigo Testamento, os povos amonitas e alguns outros povos de Canaã adoravam, sacrificavam crianças em adoração ao deus Moloque. Era um vale, portanto, profano. E ele vai ser chamado de Vale de Gehenna e vai ser uma referência posteriormente à palavra Gehenna, que pode se referir a inferno, a este lugar de condenação já num Novo Testamento mais desenvolvido a partir das cartas de Paulo e das cartas gerais. Então esse seria o significado dessas palavras bastante desafiadoras. É importante sempre analisarmos o contexto, é importante sempre palavras que vão surgindo de vez em quando. Tem uma palavra, por exemplo, nas cartas gerais, fica aqui uma curiosidade, né? Tem uma palavra lá que se refere a Tártaro, fazendo uma referência também ao lugar dos mortos. O que será que Pedro quis dizer quando ele chama esse estado intermediário dos mortos de Tártaro? É importante analisar o contexto, importante analisar o conhecimento teológico que há na escrita dessa carta, a fim de extrairmos a melhor compreensão a respeito do significado dessas expressões. E se você quiser saber mais, venha com a gente estudar aqui na Fabapar, que nós estamos à sua disposição para te ajudar a desvendar esses textos bíblicos.